Cara, você é um deus. Você é um ser supremo, cara. Vamos lá. Você é um nanã. Então, vamos lá. Vai, cara. Destrói. Pessoal, acho que muitos de vocês já viram basicamente o pronunciamento do Olavo de Carvalho num vídeo que saiu no último domingo, né? Muito em resposta aos vídeos e às declarações recentes do Nando Moura ali, mas esse vídeo ele tem um condão maior, né? Eu vou explicar pra vocês o que realmente tá acontecendo, porque tá muita confusão, tá todo mundo falando, gritando pra lá, pra cá, tal, e eu sei que a pessoa que não necessariamente é um militante político, mas é uma pessoa que, enfim, acha que estamos vivendo um processo de transformação, acha que nesse processo de transformação coisas como, por exemplo, o combate à corrupção e coisas como, por exemplo, Operação Lava Jato, a ideia de você ir atrás das cagadas que o Supremo comete, são cagadas sérias que tem que ser investigadas sim, tem que ser levada à frente, e você tá confuso, tá vendo cada hora uma pessoa falando um negócio e alguém precisa esclarecer pra você o que tá acontecendo. Então foi muito importante que o Olavo de Carvalho tenha feito aquele vídeo, né? Na verdade ele cometeu aquele vídeo, que é um vídeo assustador, porque em cima dele, né, eu posso voltar um pouco no tempo para vocês entenderem o que tá acontecendo, tá bom? Eu vou botar o link aqui na descrição, mas vocês já devem ter visto o vídeo, né? O que tá rolando antes de eu chegar no vídeo? Está rolando a seguinte discussão. O tema da CPI da Lava Toga, que é uma pauta que já tá no ar, né, um termo que já tá no ar já há pelo menos 2 anos, ele nunca foi levado à frente porque na antiga formulação do Senado, ou seja, na antiga legislatura, não dava pra você levar à frente isso. Era uma legislatura onde o Renan Calheiros era hiperpoderoso, o Romero Jucá era hiperpoderoso, você tinha essas forças, o Eunício, né? E aí essas forças políticas que estavam lá, elas foram derrotadas no processo eleitoral e houve uma mudança na composição do Senado, a ponto do Renan ter concorrido para presidente do Senado e perdeu para um cara que é quase um novato, que é o Alcolumbre, né? Então o Senado está passando por uma mudança clara. Outra mudança que teve foi a chegada do Flávio Bolsonaro ali. A gente enxerga, e o que tá rolando especificamente ali no Senado? O Senado é um lugar que pode, por exemplo, levar à frente pedidos de impeachment de ministros do Supremo, né? Ele tem essa relação. O Senado também, boa parte das sabatinas para grandes nomeações do Poder Executivo acontecem no Senado. Então o Senado tem um poder não só sobre o Judiciário, né, em especial o STF, mas também sobre nomeações executivas, que é enorme. Por isso, a presidência do Senado e as principais lideranças sempre tiveram o poder de nomear não só ministros no Supremo, mas ministros em TCU e todos os órgãos possíveis, porque eles podiam decidir isso. Então a relação com o Senado é diferente da relação com o Supremo. O Senado pode fazer mais chantagens. Essa é uma história corrente na República Brasileira. Agora vamos vir pro governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro entrou com um discurso revolucionário, vou mudar tudo isso aí, não fala com o bandido, se meu filho for pego o negócio aí, ele que vai pra papuda, esse tipo de conversa. E a gente sabe que era uma conversa meio vazia, conversa marqueteira, mas as pessoas acreditaram no marketing na eleição. O que a gente vai fazer? As pessoas acreditaram no marketing do Lula, já acreditaram no marketing do Fernando Henrique, do Collor, acreditaram no do Bolsonaro também, né? A política é isso, né? Os caras falam, a galera acredita. Então chegamos, né, no pós-eleição, pinta o escândalo do Queiroz. O escândalo não é pequeno, o escândalo é grande. O escândalo envolve anos de um esquema de rachadinha ali e foi obtido através do COAF. Ali foi eu conseguir, quando os caras pegaram o Flávio Bolsonaro, e provavelmente deve ter algum tipo de vínculo com o próprio presidente Jair Bolsonaro, porque é a mesma família, o Queiroz é muito amigo do Bolsonaro. Não podemos fazer mais relações aqui, mas é um esquema que aparentemente é grande. O nosso queridíssimo establishment, né, que como gostam de falar, olhou e falou, tá aqui, ó, tá aqui a maneira de eu pegar esse cara que fica com esse discurso jacobino contra a gente e eu amarrar esse cara. E ele deixou o Bolsonaro com o seguinte problema, o Bolsonaro, cujo filho tem problema, tem ficha no cartório, tem problema pra resolver, tendo que fazer um pacto, chamaram ele aqui, ó, vamos fazer um pacto, a gente para com essa porra da Lava Jato, a gente dá algum grau de governabilidade, fechamos um possível acordo, tá? E você não enche o meu saco e freia diversas iniciativas contra nós. Então o que a gente foi vendo desde o mês de maio em diante é mais ou menos um famoso encontro de interesses ali, onde a ideia de Lava Jato e a ideia de investigação, dessa luta que existe entre uma espécie de baixo clero do judiciário, que você tem a Lava Jato ali, contra o alto clero que é o Supremo, a ideia era, ok, vamos matar logo esses órgãos de fiscalização, vamos matar logo essa operação e vamos deixar aqui a gente quieto. E aparentemente, né, com 99% de probabilidade, o Bolsonaro e seus filhos toparam isso, né?
com algumas condicionantes. Uma dessas condicionantes, por exemplo, é a ideia de nomear o Eduardo embaixador lá nos Estados Unidos. E aí a coisa iria se acalmar e o Bolsonaro talvez fosse construído ali em diante o mandato dele baseado na ideia de crescimento econômico que as reformas e que o Paulo Guedes possa trazer, que seria ali o que lhe restaria, porque o discurso revolucionário teria passado. E o Bolsonaro e o pessoal do Supremo e o establishment, como tudo, vem cumprindo cada um sua parte nesse acordo. O acordo só foi ter problema agora, por quê? Porque essa nova composição do Senado está conseguindo levar à frente a lava-toga. E o problema da lava-toga, que mais do que qualquer coisa, e acima de tudo, ela afeta diretamente quem no Supremo está envolvido com treta, com escândalo, com putaria. E a gente sabe que tem vários, isso em diversos ministros, em especial os ministros mais interessados em, veja só, acabar também com a Operação Lava Jato. Então, a lava-toga é algo que não estava, vamos dizer assim, no script, ela não estava prevista nisso. Por isso, o Flávio Bolsonaro se engajou tanto em acabar com a Operação Lava Toga, arrumou briga dentro do PSL, arrumou briga fora. Ele acabou criando, vamos dizer assim, diversos inimigos ao redor dele, mas isso demonstra assim, o afã que ele tem no cumprimento, obviamente, desse acordo, porque ele é o maior beneficiário. Provavelmente, talvez, se for um processo andasse, se tiver um PGR independente, ele teria indo em cana daqui um tempo. Não tem como saber porque foi feito acordão. Mas, colocado isso aqui de lado, deixando o Flávio Bolsonaro de lado, a direita ficou com um problema, porque aí quem é governista e quem é basicamente bovino do governo, me refiro aqui a influenciadores, sites, blogueiros, youtubers ligados a eles, esse aí começou a deslegitimar a lava-toga, começou a deslegitimar gente que defende a operação, como por exemplo o Modesto Carvalhosa, eles começaram a deslegitimar todo mundo. Não, isso aí não é nada, CPI não serve pra nada, como é que é? Olha o papel da CPI dos Correios, o papel da CPI do Petrobras. CPIs tivessem papéis fundamentais em abrir escândalos que estavam escondidos. Então, ó, essa conversa mole aí, conversa pra boi dormir, é muito estranha, né? E aí, cabe a nós demonstrar o que tá rolando. Quando, a partir do momento que influenciadores da direita, como por exemplo o Nando Moura, vão lá e começam a bater nisso aí, começam a bater no Flávio Bolsonaro, o que você começa a perceber é, algumas pessoas são independentes e outras pessoas não são independentes. E aqui, o que essas pessoas que não são independentes querem? Qual o interesse delas? Qual o interesse dessa turma que hoje está no governo em querer, por exemplo, calar essa operação lava-toga? O que está acontecendo? Né? Então começou a rolar essa briga porque as contradições ficaram muito claras. E quando você começa a empilhar uma contradição atrás da outra, ou tipo um discurso revolucionário, falar que você vai mudar tudo, que você não conversa com bandido, aí de repente você começa a agir de acordo com os interesses do grupo político mais bandido do Brasil, as contradições começam a ficar muito difíceis, até que uma hora que elas colapsam. Então, o que a gente está vendo é isso, é uma quebra, um colapso dessas contradições no discurso do bolsonarismo. Então, os influenciadores que são mais independentes ali do bolsonarismo estão começando a bater. A galera governista correu para pedir pro Olavo gravar um vídeo. Porque assim, o Olavo é como se fosse um deus para ele, se o Olavo falou, tá tudo resolvido e ninguém pode questionar. O que é uma loucura, né? Óbvio que deve questionar o Bolsonaro. O Olavo já falou um monte de besteira desde a época do impeachment. E o Olavo, basicamente, eu vou tentar resumir bem o vídeo do Olavo. O vídeo do Olavo é um horror, né? No começo ele obviamente tenta culpar o MBL, disse basicamente que o establishment ainda existe porque as pessoas que saíram às ruas das manifestações foram traídas pelo Kim, porque o Kim quis fazer o impeachment. Na verdade nunca foram, nós sempre falamos que queríamos fazer impeachment, nunca nenhum de nós, não só do MBL, mas nenhum movimento sério, como por exemplo o Vem Pra Rua, e o próprio Marcelo dos Revoltados Online, que já chegou a flertar com a intervenção militar no começo de 2015, nenhum desses movimentos sequer uma vez tentou dar golpe de Estado ou se propôs a isso. Primeiro porque ninguém ali acredita nisso. Ninguém de nós acredita. Nós defendemos a democracia e achamos que dá para fazer transformações passo a passo através da democracia, como estamos fazendo nos últimos 5 anos. Como o Brasil vem mudando nos últimos 5 anos. E 2, por que não dava para fazer nenhuma revolução? Aquelas pessoas eram famílias, tinham senhoras, tinham crianças que saíam às ruas, querendo despertar um espírito cívico, aplaudiam a polícia militar. Se aquelas pessoas iam invadir a Câmara dos Deputados, o Senado, para dar porrada em deputado. E pra quê? Pra criar depois, como o próprio Olavo disse, conselhos populares. Então essa tese do Olavo é maluca, só que o Olavo tá querendo assim, ó, o Bolsonaro só tá lidando com esses ladrões do establishment porque o Kim quis negociar e fazer o impeachment, que é uma coisa muito desonesta, muito da canalha, né? Traz uma hipótese que não existe, confrontando uma realidade que foi difícil, que a gente lutou muito pra conseguir, que foi o impeachment de Dilma Rousseff, pra justificar a situação atual. E esquece o lance do acordão. E aí, como ele esquece o lance do acordão, finge que não aconteceu nada, finge que basicamente o Bolsonaro tá quieto e essas coisas estão acontecendo, né? A desonestidade fica clara. E aí, pra
cobrir essa contradição que eu comentei, essas contradições gigantes, ele cria a tese de que você tem que ser um militante bolsonarista. E o que é um militante bolsonarista? É um cara que faz tudo o que o presidente quer e não importa, como ele mesmo diz, diferenças ideológicas ou diferenças de valores. Você tem que seguir um grupo político, você tem que seguir um político e pronto. Isso é assustador, né? Isso é tremendamente assustador. Isso é um desrespeito com a inteligência das pessoas, isso é um desrespeito com a individualidade das pessoas, são as coisas mais coletivistas e autoritárias que a gente pode falar. Siga o líder! Siga cegamente, siga ele, não enche o saco. Foda-se o que você pensa. Isso é um horror. E isso está sendo utilizado agora para convocar uma militância. Obviamente que isso tudo dará errado. Essa tese toda que eles estão trabalhando é uma tese desesperada que vai dar errado. Mas eles não precisam, novamente, você que está vendo, não precisa terceirizar a ideia de transformar o Brasil para eles. Deixa esses caras lá. Você quer apoiar a Lava Toga? Nós queremos apoiar a Lava Toga? Vamos apoiar a Lava Toga. Vamos apoiar os senadores nisso, vamos apoiar que andem as investigações. Porque nós, brasileiros, nós não temos nada a ver com esse acordão. Nós temos é que cobrar para que as coisas aconteçam. Então cobre para que as coisas aconteçam, cobre a Operação Lava Toga e deixa essa turma maluca com as contradições deles, achando que vão construir uma militância presidencial, andando com bandeira, sei lá. Isso é uma maluquice. Você tem que cobrar e você tem que fazer o que é certo. Esqueça isso que o Olavo fale, ouça o seu lado mais íntimo, ouça os seus valores. Se você acha que está errado solapar uma CPI que mexe com interesses do Supremo Tribunal Federal, defenda a Operação Lava Toga, faça como o Modesto Carvalhosa, faça como nós, faça como o Vem Pra Rua, faça como o Coppola, faça como, puta que pariu, tanta gente, faça como os próprios senadores, faça como a Janaína Pascoal, pessoas que estão falando da importância de ter uma CPI e da importância que essa CPI tem e não deixar que hoje, através de um acordão, o Supremo Tribunal Federal, que tanto mal fez o país recentemente, ele fique impune ou não possa nem ao menos ser investigado. Ele que se acha acima do bem e do mal, acima da lei. Então tem que ir pra cima sim. Se você quiser ir pra manifestação do dia 25, vá, faça seu barulho, leve seu cartaz. O que não pode é permanecer tudo da forma como tá, com um acordão e ainda te chamando de trouxa, pedindo pra você ser gado de um presidente da república. Jamais seja isso. Esse é o nosso recado. Um abração pra todo mundo. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.